Com a morte de Nero, um novo imperador, Vespasiano, emergiu do caos. Ele era um homem de origens humildes, mas com uma visão clara para o futuro de Roma. Um governante astuto e prático, Vespasiano entendia que para garantir seu poder, ele precisava conquistar o apoio do povo. Ele sabia que a confiança do povo era fundamental para a estabilidade de seu reinado. Ele precisava reconstruir não apenas as estruturas físicas de Roma, mas também a confiança que havia sido destruída durante o reinado de Nero. Vespasiano iniciou uma série de reformas para restaurar a cidade e o espírito de seus habitantes. E assim, Vespasiano concebeu um projeto que serviria como um poderoso símbolo de seu compromisso com o povo romano, o Coliseu. Este anfiteatro monumental não seria apenas um local de entretenimento, mas também um símbolo de renovação e esperança para uma nova era em Roma. A decisão de Vespasiano de construir o Coliseu foi uma jogada política calculada, uma estratégia que visava não apenas a construção de um monumento, mas também a conquista dos corações e mentes do povo romano. Ao construir um anfiteatro gigantesco, dedicado a jogos de gladiadores e espetáculos públicos, ele visava apaziguar as massas e solidificar sua legitimidade como imperador. Este anfiteatro não era apenas um local de entretenimento, mas um símbolo de estabilidade e prosperidade. Os jogos realizados dentro das muralhas do Coliseu serviriam como uma forma de pão e circo, uma maneira de distrair a população das realidades políticas e econômicas do Império Romano. Esses eventos grandiosos ofereciam uma válvula de escape para as tensões sociais, proporcionando ao povo um senso de unidade e orgulho. Além disso, a localização do Coliseu era altamente simbólica. Situado no coração de Roma, ele se tornaria um ponto de encontro central para os cidadãos, um lugar onde todos, independentemente de sua classe social, poderiam se reunir. Foi construído nos terrenos da Casa Dourada de Nero, um ato deliberado que serviu para apagar a memória do odiado imperador e reivindicar a terra para o povo romano. Este gesto era uma declaração poderosa de que o novo regime estava alinhado com os interesses do povo. Onde Nero havia se entregado ao luxo privado, Vespasiano ofereceria entretenimento público em grande escala. O contraste entre o luxo excessivo de Nero e a generosidade pública de Vespasiano não poderia ser mais claro. O Coliseu, erguendo-se das cinzas do palácio de Nero, se tornaria uma representação tangível da ruptura de Vespasiano com os excessos do passado e seu compromisso com o bem-estar de Roma. Este novo símbolo de Roma era uma promessa de um futuro mais brilhante e justo. Mas o Coliseu era mais do que apenas uma ferramenta política. Era também uma prova do gênio da engenharia do Império Romano. A complexidade e a precisão da sua construção demonstravam a habilidade e a inovação dos engenheiros romanos. Sua construção foi um empreendimento colossal, exigindo o trabalho de milhares de artesãos, trabalhadores e escravos qualificados. Cada pedra colocada no Coliseu era um testemunho do esforço coletivo de uma sociedade inteira. Os materiais usados para construir o Coliseu vieram de todo o Império, um testemunho do vasto alcance e poder de Roma. Mármore da Grécia, travertino de Tivoli e outros materiais preciosos foram reunidos para criar esta maravilha arquitetônica. O Coliseu, em sua escala e grandeza, foi uma manifestação física do Império Romano no auge de seu poder. Ele não era apenas um edifício, mas um símbolo duradouro da ambição, da engenharia e da cultura romana, um legado que perdura até os dias de hoje. A construção do Coliseu foi uma maravilha da engenharia romana, exibindo seu uso inovador do concreto. Este monumento icônico, localizado no coração de Roma, é um testemunho da habilidade e visão dos antigos engenheiros romanos. Este não era o concreto que conhecemos hoje.
O concreto romano era uma mistura única de cinza vulcânica, cal e agregados, resultando em um material incrivelmente forte e durável. A cinza vulcânica, em particular, conferia ao concreto uma resistência excepcional à água do mar, permitindo que muitas estruturas romanas sobrevivessem por milênios. Este concreto, frequentemente chamado de opus caementicium, era derramado em formas de madeira para criar as enormes paredes e arcos de suporte do Coliseu. A técnica de moldagem permitia uma construção mais rápida e eficiente, algo revolucionário para a época. O uso do concreto permitiu que os romanos construíssem em uma escala nunca vista antes. Estruturas que antes eram impossíveis de serem realizadas com pedra, agora podiam ser erguidas com relativa facilidade. Ao contrário dos materiais de construção tradicionais como a pedra, que exigiam corte e encaixe precisos, o concreto podia ser moldado em qualquer formato imaginável. Isso não só economizava tempo, mas também permitia uma maior liberdade criativa para os arquitetos. Essa flexibilidade permitiu que os arquitetos romanos criassem as curvas e arcos complexos do Coliseu, expandindo os limites do design arquitetônico. As formas elegantes e as linhas fluidas do Coliseu são um testemunho da genialidade dos engenheiros romanos. A escala do Coliseu, que podia conter cerca de 50.000 a 80.000 espectadores, era uma prova da resistência e versatilidade do concreto romano. Este anfiteatro gigante não era apenas um local de entretenimento, mas também um símbolo do poder e da grandiosidade de Roma. O processo de construção do Coliseu foi incrivelmente trabalhoso. A coordenação e a logística envolvidas eram impressionantes, com uma força de trabalho massiva dedicada a cada etapa do projeto. Milhares de escravos, capturados durante as muitas campanhas militares de Roma, foram forçados a um trabalho árduo, extraindo pedra, transportando materiais e misturando e despejando concreto. Esses trabalhadores, muitas vezes esquecidos, foram a espinha dorsal da construção do Coliseu. O canteiro de obras era um local de atividade constante, com equipes de trabalhadores operando guindastes, tornos e outras máquinas para levantar e posicionar os blocos maciços de pedra e despejar as vastas quantidades de concreto. A inovação tecnológica e a organização meticulosa foram cruciais para a realização deste feito monumental. O Coliseu não era apenas um monumento à engenharia romana. Era também uma vitrine para a sensibilidade artística do Império. A fachada exterior foi adornada com pedra travertino branca e brilhante, extraída da cidade vizinha de Tivoli. Esta pedra luxuosa, cuidadosamente cortada e encaixada por pedreiros qualificados, conferia ao Coliseu uma aura de grandeza e permanência. Elevando-se acima das multidões, o exterior do Coliseu era uma obra-prima da arquitetura clássica. Fileiras de arcos graciosos, suportados por colunas engajadas de diferentes ordens, dórica, jônica e coríntia, criavam uma sensação de ritmo e harmonia. Cada nível do Coliseu apresentava uma ordem arquitetônica diferente, um testemunho do domínio romano dos princípios de design clássico. Os arcos, uma marca registrada da arquitetura romana, não eram meramente decorativos. Eles tinham um propósito estrutural crítico, distribuindo o peso da pesada pedra e concreto acima. Aninhadas nesses arcos estavam centenas de estátuas retratando deuses, deusas, heróis e imperadores. Essas esculturas, esculpidas no mármore mais fino, adicionaram uma camada de esplendor visual ao exterior já impressionante do Coliseu. As estátuas serviam como um lembrete constante da rica história e mitologia de Roma, solidificando ainda mais o status do Coliseu como um símbolo do poder romano e domínio cultural.